Olá galera, tudo bom com vocês? Como tem passado a semana? Sejam bem-vindos ao programa Viaje Comigo. Um programa que leva você para viajar para os melhores destinos do mundo. E hoje vamos levar você para continuar a nossa viagem pelo Peru. Continuar por quê? Na semana passada nós começamos uma viagem de 5 dias pelo Peru. Nós conhecemos Lima, Cusco e começamos a conhecer o Vale Sagrado. E hoje nós vamos continuar conhecendo esse país maravilhoso. E vocês vão reparar também que nós estamos acompanhados de algumas pessoas. São telespectadores como você que decidiram fazer parte do Grupo Viaje Comigo e viajaram junto com a gente nessa expedição para desbravar esse lugar. É verdade, junto com eles nós fomos a alguns lugares, como eu falei, são poucos visitados. Nós fomos nas Minas de Sal de Mara, nas ruínas circulares de Morai, na Vila de Chinchero, na Fortaleza de Ollantaytambo e com certeza no lugar mais querido do Peru, as ruínas da cidade de Machu Picchu, né? Um lugar realmente especial. Você esteve lá, você sabe do que eu estou falando. É verdade, é um lugar muito bacana, não só pelas ruínas, mas por toda a paisagem ao redor. Mas eu acho que melhor do que a gente ficar falando é viajar. Então, vamos botar o pé na estrada? Se você gosta de viajar, viaje comigo! Hoje vamos conhecer 4 lugares ao redor do Vale Sagrado. 3 deles são pouco visitados pelos turistas. Esse aqui é um deles, os terraços circulares de Morai. As ruínas de Morai, apesar de estarem fora dos pacotes convencionais, está incluído no roteiro Machu Picchu Premium. Esses terraços circulares serviam para experimentos agrícolas, testando cada produto em diferentes altitudes e em diferentes posições em relação ao sol. Era assim, através da ciência, que os povos antigos dominavam a natureza. Outro lugar que visitamos, que está fora dos roteiros convencionais, são as Minas de Sal de Maras. Aqui, uma nascente salgada abastece há centenas de anos essas piscinas de barro. Um intrincado sistema de canais garante que todos recebam a água salinizada, que uma vez armazenada é deixada ao sol para evaporar. O que sobra depois de alguns dias são cristais de sal branquíssimo que abastecem as melhores cozinhas do Peru e do mundo. Estima-se que existam mais de 4.000 piscinas de produção de sal. E na época de seca, como agora, elas ficam totalmente brancas. Parece até que nevou, né? Seguimos então nossa viagem para outra vila localizada próxima ao Vale Sagrado. Na verdade, uma antiga fortificação inca, batizada de Chinchero. As ruas estreitas e íngremes ainda guardam o traçado original, mas hoje são tomadas por lojas e casas de artesãos. Esse aqui, por exemplo, esculpe pequenas e delicadas figuras nas cabaças. Essa em que ele está trabalhando vai levar 4 meses até ficar pronta. Ainda em Chinchero, fomos visitar uma comunidade que se dedica a apresentar ao turista os segredos do preparo de lã de alpaca. Uma arte que passa de mãe para filha há vários séculos. No final, depois de conhecer o resultado desse trabalho, ainda tive a oportunidade de viver um momento Inca. Um Inca muito bravo. Amigo, senão você tá perdido. Mas nosso dia ainda não havia terminado. Faltava conhecer um dos mais importantes lugares do Vale Sagrado, a Vila de Ollantaytambo. Ollantaytambo é a cidade mais antiga permanentemente habitada da América do Sul. Isso quer dizer que desde a sua fundação há mais de 3.000 anos, sempre moraram pessoas aqui. A última civilização
que dominou esse lugar foi a civilização Inca. E ela deixou muitas das ruas no seu traçado original. Apenas construiu mais casas, mais muros, como você pode observar, olha, nessa rua aqui. Olha que beleza. Além de muito antiga, a vila de Ollantaytambo abriga uma fortaleza construída por várias civilizações. Ela ergue-se imponente na confluência de dois vales, dominando e controlando toda a região. Essa aqui é a nossa última parada do dia, as ruínas de Ollantaytambo. O tempo não tá bom, tá chovendo, mas quem tá na chuva tem que se molhar, né? Vamos conhecer. Os degraus da parte agrícola de Ollantaytambo levam ao setor religioso, onde a qualidade da arquitetura revela que aqui estão templos e altares dedicados a divindades importantes. O mais impressionante é que essas pedras não vieram desta montanha, mas foram trazidas de uma pedreira do outro lado do vale, a mais de 8 quilômetros de distância. Uma obra espetacular. Esses eram terraços agrícolas, né? E nesse terraço aqui, eles estão plantando batata como os incas faziam. Olha como deveria ser há 500 anos atrás. Hoje nós não vamos dormir no Vale Sagrado. Nós vamos pegar um trem aqui de Ollantaytambo e vamos até Águas Calientes. Mas para isso, nós precisamos chegar na estação de trem. Por isso vamos usar um táxi cholo. Vamos lá? Táxi cholo. Cholo é caipira aqui. Então, táxi caipira. Cada curva, viu? Andar de táxi cholo é uma grande aventura. Depois dessa aventura, embarcamos no trem com destino a Águas Calientes, a cidade que serve de base para quem visita as ruínas de Machu Picchu. Bom, pessoal, como é noite, não tem muito o que ver. Então encontro vocês em Águas Calientes. Também de manhã. Tchau. Bom dia, amanhecemos em Águas Calientes e daqui a pouco vamos lá para cima conhecer Machu Picchu. A cidade de Águas Calientes, também conhecida como Machu Picchu Pueblo, é o principal ponto de apoio para quem visita o sítio arqueológico mais importante do Peru. Além de possuir vários hotéis e restaurantes, é dela que partem os ônibus que levam até o alto da montanha, em uma viagem sinuosa de 30 minutos. Machu Picchu ficou esquecida por centenas de anos e foi redescoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham. Desde então, tornou-se o maior atrativo do Peru, encantando a todos com sua história e beleza. Machu Picchu se dividia em 3 setores. Ali onde estão os terraços era o setor agrícola, onde ficavam também os armazéns. Aqui em cima, onde estão os templos, o setor religioso. E atrás de mim, o setor urbano, onde viviam as pessoas. As ruínas de Machu Picchu abrigam vários templos dedicados principalmente ao sol e às montanhas. Os detalhes destas construções e a harmonização com as formas da natureza são uma característica da arquitetura inca. A civilização inca usava muitas formas naturais, as rochas do seu estado, para fazer suas construções. Por exemplo, nós vamos isso no Templo da Água aqui e também nessas escadas talhadas na própria rocha. Os incas usavam as formações naturais também para adorar as montanhas que eram sagradas para eles. Por exemplo, essa rocha
indicava a duração daquela montanha lá no fundo. E essa mais arredondava a Potocusi, que é aquela montanha ali de trás. Conforme você vai andando, as paisagens vão se modificando, uma mais linda do que a outra. Olha só que espetáculo. O sítio arqueológico de Machu Picchu é certamente o ápice de qualquer viagem ao Peru. Seus detalhes, sua beleza e a magnitude das montanhas que o cercam impressionam a todos e marcam indelevelmente a nossa memória. E aí entenderam por que Machu Picchu é a cereja do bolo, a joia da coroa, o ó do Borogodó? É verdade, porque Machu Picchu é especial. Não só pela arquitetura, mas porque ela resume um pouco da civilização inca. E a gente tem muito que aprender com os incas. A gente tem que estudar um pouquinho, clica aí no Google, vai lá no Wikipedia para saber um pouquinho mais sobre a civilização inca, como eles cuidavam da agricultura, da natureza, como era a religiosidade deles, como era o sistema deles de trabalho. Eu acho que tem histórias bem interessantes que quando você faz uma viagem para o Peru, você acaba aprendendo. É verdade. Bom, a nossa viagem pelo Peru está terminando, mas o programa Viaje Comigo só está pela metade. Depois do intervalo, o checklist está de volta e hoje está trazendo uma dica super importante para você que gosta de viajar, costuma viajar. Nós vamos falar sobre vistos. O Peru não é um país que não precisa de visto, mas tem outros países, principalmente aqui no continente americano, que é importante você viajar, é importante você ter um visto no seu passaporte. Uma entrevista super bacana, você vai adorar. Então não saia daí, porque o intervalo é rapidinho. Existem pessoas que têm o visto negado antes de viajar? Sim. Com relação ao americano, é imediato. Estamos de volta com Viaje Comigo, o melhor programa de turismo da TV Novo Tempo. É o único, né? Mas é o melhor, É verdade, não deixa de ser bom, né? E você de casa, tem acompanhado o programa Viaje Comigo nas redes sociais? Olha, é muito simples. Pega seu notebook, seu celular, seu tablet que está aí do lado e procura lá no Facebook, Programa Viaje Comigo. E curta a nossa página, assim você fica por dentro de tudo que acontece no nosso programa. Você também pode seguir a nossa conta no Instagram e também o nosso canal no YouTube e ter acesso a vídeos exclusivos que você vai ficar viajando aí na sua casa. O nosso programa agora continua com o quadro Checklist. Nós vamos conversar, vamos aprender um pouquinho sobre os vistos de viagem. O Eric foi entrevistar o especialista sobre isso. É verdade, um visto no passaporte é super importante. Dependendo do lugar que você vai viajar, a companhia aérea nem deixa você embarcar sem o visto. Por isso, confira aí como é importante ter um visto no seu passaporte. Antes de viajar, é necessário verificar se você precisa tirar um visto de entrada para visitar o país desejado. Em lugares como os Estados Unidos e o Canadá, você não pode nem embarcar no avião se não tiver o visto no seu passaporte. Para saber mais sobre esse assunto, nós viemos até o Works Travel aqui na região do Tatuapé, em São Paulo, para conversar com um dos sócios, Genivaldo Souza. Genivaldo, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Eu agradeço, Eric. Bom, primeiro eu queria perguntar para você por que os países exigem o visto dos passageiros? Porque alguns países ainda continuam exigindo esse documento. Exigindo esse documento. Vamos lá. Tipo, América do Sul. América do Sul, de 60 a 90 dias, eles não exigem vistos, né? Você pode estar entrando com o RG, o próprio RG e o passaporte, válido de 6 meses. O RG ele tem validade, tem que ter o mínimo 10 anos. Tá certo. E quais são os países que mais procurados aqui por vocês para as pessoas que estão viajando? Para nós é o americano, chinês, canadense e australiano.
Esses 4 países aqui, ó, a procura é grande do brasileiro. A procura é bastante, constante. Por quê? Por lugares como a China e a Austrália, por exemplo, qual é o tipo de visto que o pessoal procura? A China, normalmente, é de negócios, né? Porque nós temos vários empresários que estão procurando vários negócios na China. E, normalmente, o visto China, quando você já teve alguma entrada no China, você entra como visto de negócio. Se você for a primeira entrada, você tem que entrar com o visto de turismo. Então, cada país tem uma regra, forma né? de você estar fazendo visto. E é importante você visualizar isso no site dos países, né? Sim, exatamente. Antes de você embarcar. E existem pessoas que têm o visto negado antes de viajar? Sim. Visto China, um exemplo. Normalmente o visto China ele não é negado. Ele é devolvido a documentação, né? E exigida as outras informações que não foi apresentada na hora do atendimento. Ah, então eles te dão uma segunda chance. Eles te dão uma segunda chance. E já com relação ao americano, é imediato, se eles acharem que tenha algum erro no formulário ou informações incorretas ou falta de documentação no atendimento, é imediato, ele já dá o visto negado. Então você tem que ficar atento a todos os passos para fazer tudo corretamente, para não ter perigo de ter o visto negado. Sim. Além de você ter o site dos consulados, você tem o site também das agências, do despachante e tem os contatos para tirar dúvida. Não faz a documentação sem tirar as dúvidas. Não adianta você entrar dentro do site, entrar no formulário, no preenchimento, fazer o preenchimento do formulário, pegar seu documento e levar lá. Não. Tá certo. Bom, Genivaldo, muito obrigado por você ter nos recebido aqui, esclarecido todas essas dúvidas. O pessoal que está se preparando para viajar, tem dúvida na hora de tirar o visto, quiser procurar vocês para ter mais informações, como é que pode fazer? Pode estar entrando no nosso site, que é www.worksdespachante.com.br, né, ou por contato mesmo de telefone. Tá certo, então. E você aí de casa já sabe como você deve se portar na hora de tirar o visto antes de viajar. Hoje existem viagens para todos os lugares do mundo. Se você quer ir para um lugar frio, você pode ir até para a Antártida, para Ushuaia, no sul da Argentina. Se você quer lugares quentes, você pode ir para os Lençóis Maranhenses ou o deserto do Atacama. O que não pode faltar na sua viagem são fotografias e boas lembranças. Mas, dependendo da temperatura ou do lugar extremo que você estiver, o seu equipamento pode sofrer um pouquinho. Mas para dar algumas dicas de como você pode estar preservando e cuidando da sua câmera e da sua filmadora, nós viemos conversar com o Luiz Gonzaga, o diretor aqui da Bifoto, que fica em Alphaville, São Paulo. Luiz, muito obrigado por você estar recebendo a gente mais uma vez. Sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar sobre fotografia em lugares extremos. Porque você sabe, né? Tem gente que gosta de viajar para cada canto extremo desse planeta. Ou é muito calor, ou muito frio. E o equipamento, ele sente essa diferença de temperatura, é verdade? Sente. O equipamento sente a diferença de temperatura. Se você sai de uma temperatura fria para um ambiente quente, no caso do Lençóis Maranhenses, por exemplo, ou no deserto, você precisa dar um tempo para o equipamento se adaptar. Então saiu do ar-condicionado do seu quarto, você foi para um lugar externo que está mais quente, é só deixar um pouquinho a mochila aberta, deixar o seu equipamento e se acostumando com aquela temperatura que você não vai ter problema. Sem problema algum. Tá certo. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre as reações que a câmera pode ter nesses lugares extremos. Porque qual é a temperatura média que uma câmera está habilitada a funcionar? Algumas câmeras conseguem trabalhar normalmente entre menos 10 graus até 40 graus positivos. Qualquer coisa além desses extremos é preocupante. No caso da temperatura menos de 10 graus, a preocupação é mínima, é só você pode ficar sem bateria. Porque como na temperatura muito baixa, a química, o elemento químico da bateria ele é muito lento. Então a carga não segura a carga, então você fica sem bateria. Nesses casos convém você levar baterias adicionais
muito bem acondicionado dentro do seu pack proteção lá, e só tirar no momento que você vai usar. A bateria você só tira no momento que vai usar. Tá certo. Nesses lugares eu já ouvi histórias de pessoas que guardam a câmera, o equipamento junto ao corpo, para aumentar a temperatura. Isso funciona realmente? Funciona. Quando você está num ambiente que a temperatura é menor que 10 graus, 20 graus negativos e tal, então você pode utilizar desse meio de proteção. Suponha-se que você está protegido com a sua jaqueta ou roupa adequada para o ambiente. Bom, e no oposto, quando já passou dos 40 graus, quando você já está próximo dos 50, 60, que reação a tua câmera e teu equipamento pode ter? A câmera, a temperatura por volta de 45 graus aproximadamente, ela entra em pânico. As informações do eletrônico começam a entrar em pânico geral, você não consegue utilizar. O problema maior são as baterias. Qualquer temperatura próxima a 60 graus ou mais que 60 graus, a bateria ela pode explodir. Então é perigoso tanto em ambientes como o deserto, que pode chegar numa temperatura dessa, como também você deixar teu equipamento dentro do automóvel por um período muito longo. Carro fechado debaixo do sol, passa de 50 graus. Exatamente. Então, qualquer coisa acima de 50 graus, dependendo da qualidade da bateria, ela pode chegar até 60 graus, mas é bom não correr o risco. É risco de explosão, com certeza. Entendi. Bom, você já viu que a dica é você estar preservando o seu equipamento dentro de um case, de uma mochila, mas também tem alguns acessórios que você pode estar protegendo na hora de estar usando, no uso externo. E até para celulares você tem esse equipamento. São os famosos, como é que chamam? Caixas tanque, ou normalmente conhecido como caixas tanque. Você tem adequado ao equipamento, seja ele fotográfico, ou até mesmo para um celular, um iPhone, como é o caso desse aqui. Isso dá para você, em temperaturas baixas ou em umidade, você pode, inclusive com esse equipamento, mergulhar até 40 metros. Então você pode capturar vídeos ou fotografia com uma caixa estanque adequada ao teu equipamento. Tem para todos, basicamente para todos os equipamentos. Tá certo. E quem quiser conhecer mais desses acessórios, quiser mais dicas sobre como pode estar indo para esses lugares extremos sem prejudicar o equipamento, como pode estar encontrando vocês da Bifoto? Através da internet, nosso site é www.bifoto.com.br ou por nossa central telefônica, que é 11 4191 8856. Tá certo. Luiz, muito obrigado mais uma vez por tantas dicas que ajudam a facilitar a vida dos viajantes. Sejam bem-vindos, Alex. Tá certo, então. E você que vai viajar para um lugar extremo, um lugar com muito calor ou muito frio, agora você já sabe os acessórios e os devidos cuidados que você tem que ter com a sua câmera ou a sua filmadora. E aí, anotaram todas as dicas do checklist? Bom, se vocês não conseguiram pegar todas as dicas, entre no nosso site. Elas estão todas lá, www.viagecomigo.tour.br. Além disso, você vai poder rever os programas anteriores, vai poder rever o programa de hoje, para onde nós fomos para Machu Picchu, o programa da semana passada, onde nós conhecemos Lima e Cusco, e também a nossa primeira expedição em família pelo Peru, né? Onde nós conhecemos quase o país todo. É verdade. E no nosso site, você também pode descobrir como viajar conosco nas próximas gravações. Basta clicar no ícone Grupos Viaje Comigo. E agora só depende de você, é só você entrar lá, ver a viagem que você mais quer, juntar a sua família e viajar com a gente. Mas antes de você entrar no site, que tal dar uma espiadinha no que estamos preparando para o nosso próximo encontro? Hoje está ventando um pouquinho, mas não o suficiente para atrapalhar nosso passeio. Vamos lá! Quando o lago secou, essas árvores ficaram presas na argila. Aqui não é a gente que vai ver os lobos marinhos, são os lobos marinhos que vêm ver a gente. E aí, gostaram? Prontos para conhecer um novo lugar? Então anote os nossos horários, porque nós temos um encontro na próxima semana. E você já sabe, se você gosta de viajar, viaje comigo!
Ilha de Brasil. O Brasil ganhou Ilha de Chuto. Viaje comigo! Viaje comigo, só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal, viajar com a gente é animal. Viaje comigo.